Você já pensou em ter um cinto exclusivo, com a sua cara, e o melhor, feito por você mesmo? Então fica nesse vídeo que você vai aprender um passo a passo dessa peça, super estilosa, e o melhor, é tudo gratuito. Para essa aula, nós vamos precisar de fita métrica, cortador de fios, agulha número 4 e fios, que no caso hoje aqui eu vou usar o amigurumi. Eu escolhi tons de azul e para levantar essa cor eu vou colocar um branco, mas você pode usar as cores que você quiser. Eu vou listar para vocês aqui a numeração das cores, tá? O branco é 8001. Esse azulzinho mais claro aqui, ele se chama Aquário, cor 29 e 27. Aqui é o turquesa, 21,94. Esse aqui é o azul bique, 28, 29. E esse daqui é o anil profundo, 28,56. Então, para a gente montar o nosso novelo, a gente vai pegar... Eu gosto de pegar todos de uma vez, junto, esticar, ver a medida que a gente precisa. Isso é muito relativo, pode ser fios maiores, fios menores. Se você quiser trabalhar, por exemplo, uma peça um pouco mais escura, você pode tirar uma quantidade maior desse, ou um comprimento maior, e das cores mais claras, um comprimento menor. Esse é o momento de você expandir sua mente e criar e ter domínio, né, da sua própria arte. Então, a medida fica a critério. Eu trabalhei aqui o meu novelo com uma medida aproximadamente, tá, de 60 centímetros. Então eu fiz aqui o corte dos meus fios, fui puxando, dobrando, 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 depois cortei as pontas e saiu essas meadinhas assim, ó. Então pra gente juntar, você pode trabalhar tanto com o nó clássico, que é esse nozinho aqui. O importante aqui é que você puxe bem, porque a gente vai construir um cinto, e esse cinto geralmente ele é para segurar uma calça, ou apenas vai ficar ali por cima de algum vestido, né? Não se limite com relação ao uso do cinto, mas para quem vai usar para segurar a calça, é ideal que esse nó esteja bem puxado para esse cinto não ceder. A gente pode fazer também o nó de tecelão, que eu faço da seguinte maneira, ó. Eu coloco um fio aqui no dedo, deixo ele retinho, venho com outro por baixo. Esse fio que está por baixo, eu venho, passo por baixo dele de novo, por cima do outro e prendo aqui com o meu dedo, né? Pego esse fio aqui, passo por dentro. E nesse momento aqui, ó, eu vou tirar o meu dedão, ajustar ele aqui e já vou prender os dois aqui, ó. Tá vendo, ó? O fio que vem daqui, eu seguro os três junto e puxo esse fio aqui. E aí ele segura. E para esse trabalho, a gente não vai cortar essa pontinha. Esse é o nozinho que eu faço em todas as minhas peças. Tudo que eu vou unir, tô lá tecendo uma peça, acabou um fio. Eu vou e faço esse nó para dar sequência no trabalho com o novelo novo. Então é esse o tipo de nó que eu gosto de fazer nas minhas peças. Então é um nó que para mim é prático, é um nó que fica pequeno e é um nó fácil de se fazer. Depois que a gente juntar todos os fios, ou ao longo do processo, você vai enrolando e fazendo o seu novelo. Eu utilizei aqui para fazer o meu, o enovelador da Círculo, e eu vou mostrar ele aqui para vocês, porque eu vou emendar aqui nessa pontinha que já está lá no meu novelo. Com relação à ordem das cores, também não se limitem.
pode emendar. Só evita, assim, emendar 2 fios da mesma cor junto. Aí não vai fazer muito sentido, né? Não vai ficar mesclado esse fio. Ele precisa puxar bem essa alça para trás para ela travar, senão se ela ficar aqui assim, ó, qualquer coisinha ela cai. Então você puxou, ela vai parar, ó. Você força um pouquinho mais. E aí ela fica fixa. É legal você segurar o fio aqui só para ter um domínio e você vai girando essa manivela que tem aqui, ó. Então você vai girar e ele vai fazendo o seu próprio novelo. Eu gosto sempre de fazer os novelinhos assim. Esse equipamento aqui é um equipamento que eu comprei recentemente, né? Então eu tiro aqui o fio do meio que travou, ó, e vou levantando. E aí eu consigo usar o fio que sai de dentro. Ó. Então eu vou começar o meu crochê por aqui. Antes de eu ter esse aparelho, eu já fazia ele enroladinho com a mão mesmo. E ficava assim, ó. Isso aqui é de um projeto antigo. Esse daqui já é de um projeto não muito antigo. Né? O primeiro novelo que eu fiz aqui no Novelador foi esse daqui, que é uma camiseta. Depois eu coloco a foto aí para vocês verem. E é uma camiseta que eu presenteei o Peter Paiva. Então, bora organizar aqui a bancada e vamos começar já o nosso trabalho. O cinto que a gente vai fazer hoje é esse cinto aqui, ó. É um cinto que eu usei lá na Mega, junto com o meu casaco vermelho. E já tinha usado ele em uma outra ocasião, que eu fiz ele para usar junto com uma camisa que eu tenho com esse mesmo padrão. Esse cinto aqui, ele é baseado nesse cinto aqui, que é um cinto da Hermès, e a fivela dele sai. Então, foi o que eu mais gostei desse cinto, é que a gente consegue tirar a fivela e colocar em outro cinto, que foi o caso que eu usei aqui. Para a gente tirar a medida, é bem interessante que a gente pegue um cinto que a gente já usa, né? Se vocês olharem os meus aqui, os furos originais são esses aqui. E eu precisei fazer outros 2 furos, para que ele ficasse certinho em mim. Porque nesse formato de cinto, ó, a fivela, aliás, a ponta do cinto entra por aqui. E aí você prende ele nesse pininho que tem na fivela para ele poder fechar. No meu caso, ele vem e vai prender aqui, ó. Então a gente fica com uma sobra muito grande aqui de fio, de cinto, né? Então não é interessante no crochê isso, porque essa ponta vai acabar caindo toda hora. Então, o que, que eu faço? Indico para vocês medirem. Peguem um cinto de vocês, mede ele até o buraquinho aqui onde vocês fecham. E aí vocês fazem um pouquinho maior, tipo uma coisa de 10 centímetros maior. Porque aí você vai vestir o cinto, vai fechar ele aqui e vai ficar uma ponta pequena sobrando aqui. Que foi mais ou menos o caso desse meu. Esse meu aqui, ele ficou sobrando pouquinha coisa. Então, assim, aqui é onde ele fica nesse pedaço aqui, ele fica bem seguro. Ele não fica a ponta escorregando e caindo assim para baixo. Para você não precisar ficar ajustando isso o tempo inteiro. Então é isso, gente. Eu vou medir aqui o cinto. Pra gente ver a quantidade de correntinhas que a gente vai precisar fazer. Aqui nos meus furos deram 84. Então eu vou fazer aqui uns 10 centímetros a mais. Não, um pouco menos. Vou fazer chegar em 90, para não sobrar tanto. E aí eu queria mostrar também um outro formato de cinto que eu tenho aqui, que é um cinto que eu comprei, acho que na Riachuelo, na Renner, alguma coisa assim. Que é um cinto onde a gente passa ele pra cá. Esse aqui é um cinto bem velho, tá, gente? E volta ele por aqui e ele trava. O que eu achei mais interessante nesse cinto é que essa fivela também sai. Esse cinto eu comprei, ele é um joguinho.
Ele vem várias cores de cinto e vem apenas essas argolas aqui, esses quadrados, né? Como fivela. E ele vem com um botão aqui, ó. Então você abre e coloca em outro cinto. Nada impede a gente no crochê trabalhar isso também. Deixa eu tirar ele aqui. A gente colocar o botão. Claro, você vai ter que reforçar aqui. E na hora que você procurar a pessoa para colocar o botão, ele vai fazer um reforço aqui por trás para o botão não escapar do crochê. E aí você vai pôr e fechar. Então, também é uma das maneiras. Ou você já pode começar na fivela tradicional o crochê por ali. E aí vai seguindo. Muito embora essa técnica que eu vou ensinar de crochê para ele ficar mais retinho é um pouquinho diferente. A gente tem que montar primeiro todo ele e depois você costurar. Mas eu mostro para vocês no final do vídeo como costurar ele numa fivela tradicional. Eu vou fazer 90 centímetros. E para iniciar aqui o trabalho, eu vou fazer o nó corrediço. Coloco a agulha e puxo. Aperto bem o nozinho, fecho ele aqui na agulha. E a gente vai fazer correntes mais frouxinhas, né? Essas primeiras correntinhas é legal elas serem mais frouxas. E aqui não se preocupem com relação à quantidade de correntes. Porque aqui a gente precisa de uma medida e não de uma quantidade, porque a gente não vai ter um padrão de ponto. O cinto é todo em ponto baixo. E aqui nas trocas de cores, ó, a gente vai deixando essas pontinhas espetadinha mesmo. Aqui eu falo que é aquele momento que o virginiano pira, né? Eu tô super incomodado com esses sobra de fio, mas essa peça ela traz um ar mais sofisticado, eu diria assim, né? Eu falo que é o desleixo que fica sofisticado. Vai contra todas as nossas regras de manter tudo muito camuflado, né? Ó, aqui, nessa correntinha, na hora de puxar ela aqui, vai ficar bem no nó. Tá vendo que o nó tá vindo junto? Então eu vou dar aqui, ó, uma leve folgadinha, vou puxar todos esses fios na correntinha, vou dar essa limpeza aqui de puxar bem, e aí eu volto, afrouxo a correntinha, só para o nó ficar pro lado de cá, né, e não ficar travando o ponto do outro lado. E aí eu sigo. De vez em quando vocês vão ter que fazer essa pausa assim para puxar as pontinhas do fio para as pontinhas não ficarem presas. E aí a gente segue já aqui com as correntinhas. Eu vou fazer os meus 90 centímetros e volto aqui com vocês. Feito aqui, ó, aproximadamente 90 centímetros. Vocês podem ver aqui, ó, que a quantidade de correntinhas não é tão iguais. Ficam próximos. O branco tá bem menor que esse, tá bem menor que esse, porque foi cortado de forma bem irregular mesmo. Chegou aqui, ó, a gente vai. Tem as alcinhas da frente, né, da correntinha, e a alcinha de trás. Então a gente pula o primeiro ponto depois da agulha e faz um ponto baixo aqui na segunda correntinha, pegando a alcinha de trás. Tem as duas alcinhas aqui na frente e tem esse carocinho aqui atrás, ó, que é uma alcinha que fica sozinha. Então é nela que a gente vai introduzir a agulha, puxou e trouxe. Se você tem um ponto bem apertadinho, quando eu trabalho alguma peça que está mais justinha, eu faço assim, ó. Eu enfio na primeira alcinha aqui da frente, ó. Isso por trás, tá, gente? Viro o gancho da minha agulha e volto, que ele já pesca esse fio, ó. Ele pesca a correntinha de trás, você puxa o fio, dá a laçada e fecha o ponto baixo.
E assim a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui até chegar numa corzinha mais clara, para vocês conseguirem enxergar bem. Primeira carreirinha para mim é sempre uma tortura. Acredito que para vocês também. E a gente já chegou no primeiro nozinho. Chegou no nozinho, tá vendo que os fios vão ficar presos aqui? Então você tem que levantar ou puxar assim com a mão. Levantando ali não foi o suficiente. Até que os dois fios saiam. Minha agulha entrou bem no meio do fio. Saiu as duas pontinhas, você volta, ajusta aqui o ponto, laça a agulha e fecha. E agora a gente está chegando na cor mais clara. Ótimo. Aqui estão as alcinhas da frente. E aqui a alcinha de trás, ó. É essa barriguinha aqui que a gente tem que pegar. Então você vai colocar a agulha aqui, ó. E esses fiozinhos atrapalham bastante, tá, gente? É normal. Agora eu vou fazer meus pontos baixos e volto com vocês quando eu estiver lá no final. Voltei aqui, ó. E eu vou fazer os 3 últimos pontos aqui com vocês. Feito o último ponto, a gente faz uma laçadinha. Vou ter que abrir bem aqui porque tem um nó. Fiz a laçadinha, passo esse fio pra cá. Corto aqui meu fio. Puxo a linha aqui. E pego esse fiozinho aqui que a gente cortou. E desço ele pra cá, ó, e aperto bem. E aí eu já vou tirar um pouquinho desse excesso. Esse lado aqui vai ser o nosso lado terminal. E aqui vai ser o lado onde a gente vai iniciar sempre o nosso trabalho. Voltei aqui, ó. A gente vai colocar a agulha aqui no primeiro ponto baixo. Pega aqui a ponta do fio. Puxou aqui para dentro. E nós vamos fazer já o primeiro ponto baixo. Eu vou fazer aqui, ó. Fechou a laçada. E já entro com ponto baixo no mesmo lugar. Essa pontinha aqui, ó, eu já vou cobrindo ela aqui
eu vou cobrir uma boa parte dela. E depois eu já deixo solto. Como essa peça aqui ela não tem arremates, eu não preciso ficar cuidando para esconder ela inteira. Tá aqui, ó. Essa partezinha aqui eu já vou deixar solta. Fiz 3 pontos em cima dele, já só para fixar o fio ali. Aqui eu já ia pular um ponto. E aqui vocês têm que cuidar só para não confundir a questão dos nó. Se bobear aqui, você pula um ponto, porque o nó tá as alcinhas, né, do nó ficam na frente e a gente não vê. E aí a gente vai seguir com ponto baixo até o final da carreira. Então, assim, todos os pontos baixos vão ficar virados para o mesmo lado. Então, assim, o cinto vai ter um lado direito e um lado do avesso. E isso vai ficar fácil para a gente distinguir na hora que o cinto estiver pronto. Eu vou fazer os meus pontos baixos aqui e volto com vocês na hora que eu estiver lá no finalzinho para mostrar de novo como que a gente arremata. Esse cinto aqui ele é bem simples de fazer, ele só vai ter esses ajustes assim que a gente tem que fazer puxando esses fios, né? Principalmente esses cortadinhos aqui, para que a gente não acabar perdendo, né? Porque se a gente faz o ponto por cima dele, a gente perde esse efeito desses fiozinhos soltinhos. Vou mostrar aqui para vocês como é que tá ficando. Aqui vai ter momentos que a cor vai ficar assim, ó, uma em cima da outra, e momentos que as cores vão ficar. Nem aqui a gente tem o azul claro da correntinha, a primeira carreira de ponto baixo foi branca, e aqui o azul anil. Então ele vai ficar multicolorido, mas dentro do padrão de cor que você escolheu. E ele dá para fazer também com uma cor só. Mas sempre chegou lá no final, arremata o fio e volta para cá. Eu vou fazer a minha sequência aqui e volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, fazer os 2 últimos pontos aqui com vocês. Chegou aqui no final, faz uma laçadinha, puxa, corta o fio, puxa aqui a laçada, e na hora de forçar, a gente força para baixo. E aí ele vai ficando assim, ó. Segunda carreira concluída, a gente volta o cinto para cá. Já coloca a agulha aqui no primeiro ponto alto. Opa, primeiro. No primeiro ponto baixo. Pega o fio que você acabou de cortar. Puxou ele aqui para dentro, ó. Faz uma laçadinha. A gente entra basicamente com baixíssimo, né? E entra de novo e faz o ponto baixo. Pega essa pontinha aqui e a gente vai esconder ela aqui. Não é no intuito de fazer um arremate perfeito. A gente esconde ela aqui dentro dos pontos, mas na ideia de travar esse fio para ele não escorregar ali, porque não foi dado o nó inicial. E aí, gente, ponto baixo. Esse aqui vai sair apertadinho, porque bem aqui tem um nó. E normal aqui no cinto, gente, ficar uns pontos mais apertados que o outro, por conta dessas emendas. Ó, sobrou essa pontinha aqui, eu vou puxar ela para frente, porque eu quero mais dessas pontinhas pro lado da frente do meu cinto.
Na hora que vocês fizerem o cinto de vocês, vocês vão perceber que tem alguns nozinhos que vão ficar para fora, pro lado de trás. Se vocês quiserem puxar eles com a agulha, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui é a nossa frente e aqui o nosso avesso. Se vocês quiserem colocar a agulha no finalzinho, assim, ó, laçar esse fiozinho, puxar eles para frente, também é legal. A gente consegue um pouco mais de volume com relação a esses fiozinhos. Então, é criatividade, é ousar e não se limitar por conta desses fiozinhos. E agora a gente vai ser só repetição. E a gente vai fazer essas carreiras dessa forma até atingir a espessura da fivela. Então aqui, ó, a minha fivela ele ainda tá fino, ó. Dá para eu fazer aqui ainda mais o dobro e mais um pouco do que eu já fiz. Então é ir fazendo e provando na fivela ou no passador da calça. Que a fivela ali, o fato dele ser linha, ser fio de algodão, a gente consegue espremer ele um pouquinho e ele vai acontecer ali dentro da fivela, né? Vai ficar aquele apertadinho ali na fivela, mas no passador já fica mais folgadinho. Mas tudo é uma questão de você ir provando, medindo, né? Sempre com a fivela ali. Só não dá para fazer largo demais, porque aí ele vai ficar meio franzido, aí fica feio. E esse cinto aqui é bem gostosinho de fazer, bem rápido. Dá para fazer alguns aí por dia. Pegar firme aí, acho que em 2, 3 horas você consegue fazer um cinto. Principalmente se ele for sem emendas, é mais rápido. Aqui para fazer em aula, eu digo que eu faço um pouquinho mais lento e eu faço aqui numa cadeira, apoiado numa mesa. Eu gosto de fazer crochê sentado num sofá. E ali parece que o meu braço até apoia diferente. Eu acho mais confortável. Eu acho que cada um tem um cantinho especial na casa que parece que o crochê rende mais, né? O meu é no sofá. Por isso que vocês me vê gravando bastante story ali sentado nele. E é ali que a minha magia acontece mais. Então é isso, gente, ó. A peça tá começando a ficar maiorzinha. E eu vou fazer aqui mais umas 2, 3 carreiras e volto com vocês para ir mostrando um pouco mais a evolução dele. Mas a carreira sempre vai iniciar desse lado aqui, né, fazendo um ponto baixíssimo e entrando no mesmo lugar para fazer um ponto baixo e trazendo a ponta aqui para dentro, caminhando com ela alguns pontos. E chegando lá no final, faz o último ponto baixo, faz uma laçadinha, como se fosse uma correntinha, e puxa ela para baixo. E travando bem. Tá vendo? Ó? E aí ela vai ficar bem interessante. Aqui a gente vai fazer um acabamento, tá? Por mais que eu goste desses fios, ele vai ter um acabamento aqui com os fios um pouco menor. E na parte de cima eu vou mostrar para vocês uma opção de acabamento para dar um destaque maior para a peça. Voltei aqui, pessoal. Fiz um total de 9 carreiras. Então, eu adiantei bem o trabalho aqui para a gente entrar já na finalização. Eu estou chegando aqui no finalzinho. E eu já vou aproveitar e gravar aqui a lateralzinha com vocês. E o acabamento em cima. Eu não sei se vocês viram, mas aqui ele tem uma finalização com um ponto caranguejo.
Eu faço aqui nessa lateral e na parte de cima do cinto. Aqui nesse projeto, eu fiz ele com a própria linha que eu construí. Aí tá vendo que ficou bem espaçadão, aí aqui troca de cor e vai indo até chegar aqui do outro lado. Chegar aqui do outro lado. Aqui eu não fiz o acabamento, porque eu fiz esse cinto aqui no dia de um desfile e eu terminei ele, coloquei a fivela e já começou o meu desfile, então eu acabei não fazendo. E sabe aquela coisa que deixa para depois e acaba nunca fazendo, né? Mas aqui com vocês eu vou ensinar a fazer ele completo. Então vamos lá. Ó. Aqui eu vou terminar de fazer os pontos baixos. E aí essa carreira de pontos caranguejos, elas podem ser feitas com o próprio fio. Você pode também eleger um fio da cor que está no próprio cinto. E você pode também usar uma cor contrastante. Então, assim, eu poderia fazer ela facilmente aqui com branco. Poderia usar um azul, né, do tom mais escuro. Poderia usar aqui esse azul, né, que é uma cor que ia ficar bem bonita aqui para dar um destaque. Mas também você pode usar uma cor bem oposta, né? Poderia usar um tom de marsala ou um vermelho. Eu ainda vou decidir aqui, eu vou pegar, mostrar algumas cores para vocês que eu tenho aqui de amigurumi e vou ver qual fica melhor. Ó, cheguei aqui, fiz o último ponto, no último ponto baixo. Eu vou fazer aqui duas correntes e vou voltar no mesmo ponto, só que jogando essa alcinha aqui da finalização e colocando o ponto aqui, ó, na lateral do ponto baixo. Então eu entrei aqui, jogo aqui para cima e faço o ponto baixo. Então eu vou pegar aqui, ó, o fio branco, subo ele aqui para cima e pego aqui na lateral desse ponto na carreira que ficou finalizou em branco, ó. Fio aqui, tirou. E eu tô colocando o fio para trás, mas você pode pôr para frente, ó. Esse próximo aqui eu vou fazer com ele para frente, ó. Puxou aqui para cima. Essa carreira aqui é na mesma cor, ó. Puxei aqui para cima. Coloco aqui a agulha. Tirou. Vou puxar aqui o fio de novo, ó. E fecho o ponto baixo. Eu vou pôr para cima também, na carreira que ela terminou com o azul bem clarinho. Aqui não importa para que lado vai cair esse fio. O importante é que vocês entendam que esse ponto precisa... Vou pegar aqui uma outra agulha. Esse ponto ele precisa ficar aqui nessa lateral, ó. Aqui no de baixo, ele tem que ficar aqui, ó, nessa lateral aqui, ó. Para que esse nozinho que a gente fez aqui no final fique para cima da onde fecha o ponto, igual tá aqui, ó. Ó, aqui tá o ponto que terminou em cinza, ó, a carreira. Eu tenho que colocar nessa, para ele ficar aqui, ó, nessa lateral. Aqui tá o nozinho, e esse nozinho que tem que estar acima do ponto. Então, assim, ó, você puxou o fio aqui, tentar fazer bem devagarzinho, bastante visualização para vocês, ó. Coloco aqui na lateral e venho com o ponto, ó. E aqui eu fecho. E aí é só puxar aqui, ó, que o nozinho já fica para cima. Tá vendo o nozinho aqui, ó?
E o ponto ficou na lateral. Esse aqui eu vou fazer com o fio para baixo. E nada impede também de você fazer todos com o fio para baixo e depois puxar eles com a agulha para cima, pro lado direito da peça. Com eles para frente é mais fácil ver que o ponto ficou na abaixo ali, ficou bem na lateral mesmo. E aqui é o último ponto baixo, né? E aqui bem para dificultar tinha um nozinho, né? Dificultar a visualização de vocês. Aí aqui, ó, é a nossa correntinha inicial. Eu posso fazer um baixíssimo e uma corrente e finalizar ele aqui, que é o que eu vou fazer, mas eu vou dar também sugestões para vocês. Vocês podem fazer aqui duas correntes e seguir fazendo ponto baixo aqui nessas correntinhas, porque elas ficaram todas viradinhas, ó. Então vai ser fácil visualizar e finalizar desse lado de cá, certo? E aí aqui a gente só dá o nozinho e corta o fio e deixa um pedacinho assim, igual esses aqui, para ele se misturar aqui no meio dos outros. Mas o meu eu vou finalizar aqui, ó, com esse pontinho feito na correntinha. Eu vou até soltar ele aqui e vou ajeitar essa correntinha que tá aqui, que ela ficou bem frouxinha. E é legal que vocês já até aprendem o que fazer quando ela acontecer de ficar assim, ó. Eu vou pegar aqui uma agulha de crochê, vou tentar soltar esse nó e apertar essa última correntinha. Eu com a minha mania de apertar bem os primeiros nozinhos. E hoje eu tô usando essa agulha aqui, ó, pra crochetar. Que é uma agulha que eu ganhei lá da Dea Fios. Então ela é uma agulha que é um pouquinho mais grossa aqui, ó. E como eu enfio a agulha para poder puxar, enfio para puxar, ela ficou, esse primeiro ponto aqui ficou frouxinho. Mas com a agulha aqui de 1,5, na verdade essa agulha aqui é de 2. Eu consegui abrir aqui o nó. Então assim, ó, você vai puxar essa parte aqui. Tá vendo que a correntinha aqui já se fechou, ó. E aí você volta a puxar aqui o fio e já fica tudo certo. Agora que eu consegui fechar essa correntinha, eu não vou nem fazer o baixíssimo, eu vou só fazer aqui uma correntinha e vou cortar meu fio. Vou pegar aqui uma tesourinha, meu cortador já ficou lá. Vou abrir aqui, ó. E aqui com uma agulha, eu vou criar aquela correntinha que a gente fez duas aqui, né? Só para dar altura. Eu vou trazer esse fio aqui. Aliás, eu vou levar ele da frente para trás, fazendo aquele acabamento que a gente faz com a agulha de tapeceiro. Ó, levo ele para trás
E aqui, ó, já tá tranquilo. Não vai precisar nem finalizar muito, não. Então agora eu vou cortar aqui, ó, esse fio. Deixando uns 1,5 cm. Esse daqui também, ó, um pouquinho menor. Esse outro aqui eu vou cortar já próximo aqui do nó, para não ficar essas várias pontas. E aí esses fiozinhos aqui eu vou arrematando assim bem aleatório, sem medir muito. Só para tirar esse excesso de fio grande que ficou aqui. E ficou todos no sentido aqui do trabalho como um todo. Então agora eu vou procurar aqui meus fios, ver qual a gente vai trabalhar aqui nessa carreira de pontos caranguejo. Então, pessoal, fiz alguns testes aqui, ó. Aqui eu fiz o ponto caranguejo com o vinho. Aqui eu fiz com o vermelho. Só para vocês verem como dá um destaque legal. E aqui eu fiz usando a cor turquesa, que é uma cor que tá no cinto. E eu fiz também aqui um pedacinho usando o branco. Aí vai ficar a critério de cada um, se quer que isso se destoe do destaque, né, do cinto, ou se uma cor que harmonize. Daria para usar aqui também o verde, né, que é uma cor complementar do azul, o amarelo. O amarelo ia ficar bem interessante aqui também. Fio amarelo aqui próximo do azul. É uma cor que complementa bem os tons de verde, ó. Todas as cores são complementares do azul, amarelo e verde. Então aqui, como eu não quero que destaque muito, eu vou acabar usando o turquesa para videoaula. Voltei aqui, pessoal, com o fio turquesa. A gente vai introduzir a agulha aqui no primeiro ponto baixo. Eu vou pegar meu fio, vou deixar uma sobra aqui, vou fazer um nó corrediço, ó. Eu gosto de fazer já com a agulha dentro, que aí eu só puxo. Segura esse fio aqui atrás, ó, para o nozinho não vir para frente. Laço a agulha e puxo o fio para ele fechar ali o ponto. Aqui eu vou fazer uma correntinha, só para dar altura. Vou entrar no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo, mas ao contrário. E aí, ó, depois que eu puxei, eu dou uma levantadinha e passo o fio para frente. Entro no ponto do lado. Puxo o fio e laço a agulha e faço um ponto baixo. É como se a gente estivesse fazendo um ponto indo para o lado contrário. Primeira vez que a gente faz é bem estranho, mas até uns 10 pontinhos assim você estranha, depois você já acostuma. O fio tá aqui, vamos supor que a gente fez lá o comecinho, fez uma correntinha. A gente tá com a agulha aqui. O normal seria a gente ir para cá, para esse lado. Só que aí a gente dá uma giradinha assim, ó, na agulha e pega o ponto de trás. Laça o fio aqui, ó, puxa para frente e dá uma levantadinha. Essa levantadinha é importante, que é o que vai fazer o seu fio, o ponto descer depois. Lacei a agulha, passa nas duas alcinhas que tá na agulha, ó, e já pode entrar aqui no próximo ponto. Subiu, laçou, puxou, inseriu. E é isso, gente, não tem segredo. Mais uma vez aqui com vocês, ó. Dei a laçadinha lá no início, fiz uma correntinha. Volto pra cá, ó, e entro no ponto de trás.
Levantou, laça a agulha, tira as duas alcinhas, colocou, pesca o fio, traz para frente, laça, puxa as duas alcinhas e é assim que faz o ponto caranguejo. Ó, ele fica parecendo um torcidinho, ele fica bem bonito, assim, para acabamento. Fazer acabamento de short, acabamento de punho. Não é um ponto que eu uso muito. Nos cintos eu uso bastante. Aqui no final da aula eu vou mostrar para vocês alguns estilos de cinto que eu tenho, que são bem coloridos. E assim a gente vai fazer por toda a volta do cinto até chegar lá na parte de baixo. Ou seja, a gente vai vir fazendo ponto caranguejo até aqui, até chegar aqui no final. E aqui a gente vai descer fazendo até aqui, vai arrematar aqui. Eu vou fazer os meus até chegar mais ou menos aqui e volto com vocês para mostrar para vocês a finalização aqui e como a gente vai cortar e como vai finalizar esse início aqui também, que eu preciso diminuir aqui esse ponto, né? Aqui no caso é só cortar, como tá amarradinho aqui, dá o espacinho, corta. Mas eu volto com vocês para colocar fivela, mostrar os tipos de fivela que pode ser usado também e como você ter uma versatilidade maior para a venda desse cinto e para o uso também, né? Voltei aqui, pessoal, ó, ponto caranguejo em toda a extensão do cinto. E eu fiz até aqui, ó. E aqui eu vou mostrar para vocês como que é a virada. Falta fazer ainda 3 pontos. Aqui já é um pontinho diferente, né? Não é um ponto que a gente faz muito. E ainda tem os fiozinhos atrapalhando a visão, a gente tem que empurrar. Vai ficando mais difícil ainda. Ó, e aqui a gente já vai pular para essa primeira carreira aqui, ó. E vai para a segunda, pegando sempre o primeiro ponto baixo. Pega ele inteiro. Na terceira. E aqui eu fiz no último. E aí eu
Corto meu fio. Puxo aqui bem, pra ficar bem certinho. Ajeito aqui o pontinho. E aí agora eu vou pegar a agulha de arremate pra gente voltar com esse fio aqui por dentro desses pontos. Aqui com a agulha de arremate, ó. Vou colocar ela aqui no fio. Eu viro aqui pro lado do avesso, tá? E a gente vai... Eu vou tirar esse fiozinho daqui que ficou preso nos pontos. E aqui a gente vai passar aqui por trás, pegando as alcinhas do ponto. Ó. Pode subir com ele até sair lá. Ou a gente volta. Tá vendo que eu passei por essas duas perninhas? Ó, aqui a gente tem um dos pontos. E nele tem como se fosse um xizinho. Eu passei por baixo das duas. Eu vou pular essa última e vou voltar com o fio pra cá, ó. Pegando o mesmo trajeto que a gente fez. Aqui eu vou organizar o crochê, puxar bem o fio, assim, mas sem fazer ele diminuir. E aí eu vou voltar com essa agulha. Aqui eu vou segurar, ó, a argolinha. Vou puxar aqui pro fio terminar de passar. Tiro a agulha e volto aqui, ó, bem lentamente, para esse ponto aqui não ficar repuxado. E aqui a gente já conseguiu travar esse fio, então a gente corta ele bem aqui, ó. E nós temos a finalização do cinto. Aí no caso, a gente vai colocar essa fivela. Eu no caso aqui nem usaria essa dourada, eu usaria uma prata. E é claro, né, que o legal de trocar essas fivelas é que você pode ter as duas opções. Eu acho que pro azul vai ficar melhor essa. E eu gosto de passar um pouquinho aqui, ó. Esse... E aí você coloca aqui entre os pontos, ó. Esse pininho que tem da fivela entre os pontos. E aí tá pronto o seu cinto. Na hora de vestir, você vai passar essa ponta aqui por dentro. Ajustou e fecha com o pininho aqui também, ó. E está pronto o nosso cinto. Eu vou pegar para vocês agora outras opções de cinto que eu tenho e vou mostrar também com uma outra fivela. Outras opções de fivela é essa aqui, que tem duas entradas, né? A entrada e a saída. E essa aqui, que ela entra e já sai pelo mesmo lugar. Então, essas duas aqui, ou a gente inicia o crochê por aqui e o cinto cresce dessa forma, ou você pode fazer o cinto igual a gente fez aqui. Deixa eu tirar a fivela. E a opção pra gente usar seria essa, ó. A gente levanta o pino, deixa ele bem no meio, coloca ele aqui no meio do cinto, vira essa parte aqui pra dentro, e aí a gente costura ele aqui, ó. E aí a fivela já fica nele, ó.
E na hora de vestir, ele vai entrar, coloca o pino aqui no meio dos pontos. E aí teria que fazer um passador aqui para fixar essa parte, né? Isso é bem fácil de fazer. Essa outra fivela, a lógica é bem parecida. A gente vai entrar com esse fio aqui, ó, de trás para frente, com o cinto. A gente traz a fivelinha aqui ao contrário, né? Porque ela fica desse jeito aqui, ó. A gente leva no meio, ao contrário. Vou voltar aqui um pouquinho. A gente entra aqui no meio do cinto, entre os pontos, e costuraria ele aqui, na parte interna. Na hora de usar, você vai colocar esse cinto aqui, colhe aqui um buraquinho de ponto para puxar, e esse tem já o apoio aqui para você colocar dentro. Então, assim, existem diversas opções e diversas maneiras, aí vai da sua criatividade. Agora, com relação aos cintos, esses aqui têm uma pegada bem diferente, ó. É um outro cinto que, se vocês comentarem bastante aí, eu ensino a fazer o padrão. Não é uma criação minha, tá? Esse daqui é um cinto que eu vi na internet, e consegui reproduzir ele, levando nessa temática bem parecida com esse aqui. E ele tem também aqui o acabamento feito com o ponto caranguejo, mas eu usei uma agulha menor para ele ficar bem menorzinho. E aqui tem umas mudanças de cor e o padrão de cor, né? E o padrão aqui é o pé de por, né? Que é o pé de galinha. Aqui tem um passador, ó, para segurar ele, porque é um cinto maior. Aqui eu segui padrões, né? Da indústria da moda, então são cintos grandes para dar a volta e entrar aqui mais lá atrás. E nesse caso aqui eu usei o fio duplo, né? Um amigurumi também, só que duplo. E esses eu usei a fivela tradicional, costurei aqui, já coloquei minha etiqueta. E o acabamento eu fiz da mesma cor que aparece no cinto. Esse daqui também, ó, é um cinto que eu fiz seguindo esse mesmo padrão, com o mesmo puxador aqui, o calcador, né? O acabamento é branco, igual tem no próprio cinto. Esse outro aqui tem o mesmo padrão, só que ele tem um acabamento com uma cor contrastante. Lembra que eu falei para vocês que dava para usar uma outra cor? Olha como esse cinto já ficou bem bonito, com esse acabamento rosa. E tem um outro aqui que eu fiz azul e branco, que o acabamento é com vermelho. Esse aqui parece preto, né? Mas ele é um azul marinho e branco. E eu fiz o acabamento aqui em vermelho. Todos eles têm o mesmo tipo de fivela. Essas aqui estão pintadas de preta. Eu pintei com o próprio tinta spray. Por que que eu usei a tinta spray? O meu objetivo aqui é que essa fivela descascasse. Então tem alguns pontos até que eu já abri, ó, descascado. Pra ele ter aquela aparência de fivela mais velha, né? Esse outro aqui é um padrão diferente. É feito com ponto leque, ó. Então eu usei cores bem fortes mesmo, que era para realmente o cinto destacar. Esse daqui eu aprendi num curso que eu comprei da Vasca. Eu vou tentar deixar o link dela aqui na, nas instruções ali do vídeo. Também fiz, ó, o mesmo para aprender a ponta. E tem um cinto aqui que é o que eu usei no Artesanal Fashion Day. É um cinto que eu fiz com o fio Encanto. Eu usei ele duplo também, porque eu queria que ele ficasse mais robusto, mais largo. Até porque o passador da calça que eu usei era um passador bem largo. E eu usei uma fivela
de metal também. Essa é de ferro, é bem pesada. Essas aqui são de alumínio, são mais leves. Essa aqui é bem pesadona. E eu fiz esse aqui usando o ponto leque, ó. E aí eu coloquei a minha etiqueta aqui na ponta. Esse daqui eu comecei o cinto por aqui e fui. Esses outros aqui todos eu costurei ele depois na fivela. Então é isso, pessoal. Comentem aí, eu quero e qual deles você quer, né, aprender. E eu tento gravar mais um videozinho pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês esse cinto aqui num look. Eu vou tentar colocar um look branco e para que ele apareça bem. Voltando aqui com mais uma informação para vocês a respeito do cinto. Hoje eu vou deixar ele impermeabilizando. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de papel, vou forrar lá na minha varanda, vou deixar o cinto bem aberto e vou usar esse impermeabilizador de tecidos. Ele é um spray que você passa, vira ele, passa também dos dois lados e deixa secar por 24 horas. Então eu vou impermeabilizar e aí ele já está pronto para uso. Então isso aqui vai ajudar a não pegar sujeira e não molhar com facilidade. Então impermeabilizante é bem interessante a gente colocar para que o cinto não precise lavar, né, com frequência e perder a cor, né? Que é um fio de algodão, então ele acaba perdendo a cor. Então é isso, pessoal. Agora vamos lá montar o look e vamos apresentar esse cinto de uma opção bem bacana aí para vocês. Se você chegou até aqui e seguiu o passo a passo direitinho, o resultado vai ser esse. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Perfect.